Pessoal, sejam bem-vindos ao Entre Aulas, nossa série de videocast do Colégio Católica Brasília. Eu sou a Mari. Eu sou a Fabi e no primeiro episódio de hoje vamos falar sobre o itinerário formativo. E hoje estamos aqui com a nossa primeira convidada, a coordenadora Joelma. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar participando desse podcast com a gente, nosso primeiro episódio. Obrigada. E a gente queria saber um pouquinho da diferença, que eu acho que é a maior dúvida dos alunos, a diferença entre a formação geral e o itinerário. Pois não, é um assunto até muito importante para a gente discutir, porque vocês ouvem falar como pauta até política, né? Dentro do Congresso, o que está mudando, o que não muda entre formação geral básica e entre itinerário formativo. Mas, de início, podemos dizer que a formação geral básica, o próprio nome já traz para nós. São aqueles conteúdos que na BNCC são chamados de objetos do conhecimento. Então, aqueles que são imprescindíveis para que vocês possam estar aí concluindo o ensino médio e dando conta de fazer uma prova de massa, o Enem, por exemplo, né? Nós temos aqui em Brasília também o PAS. Então, a formação geral básica, o nome já diz, formação do ensino médio, o básico que vocês precisam enquanto conteúdo para avançar para o nível superior. Já o itinerário é um aprofundamento em alguma área do conhecimento. Aqui na escola nós temos duas áreas, nós temos a área de humanas e linguagens e nós temos a área de ciências da natureza. Por que isso? Quando a gente diz aprofundamento, nós estamos trabalhando com perspectivas que trazem para o estudante alguma possibilidade dele absorver aquilo que ele quer no futuro. Então, se ele está fazendo um itinerário de linguagens e humanas, como vocês estão fazendo, quantas coisas vocês não podem pensar numa carreira no futuro? Vocês se aprofundam aí em áreas da comunicação, como é a questão dos podcasts. Sim. E eu acho que vocês estão gostando, né, desse trabalho, dessa ação de vocês. Se vocês estivessem em um outro itinerário, ciências da natureza, vocês estariam aprofundando os conhecimentos em química, física, biologia, já dentro dos laboratórios. Na área de humanas, os nossos laboratórios são nossas discussões. Então, são as discussões que acontecem quando vocês assistem a um filme, quando vocês aprofundam o estudo de uma obra em que vocês podem trabalhar tanto a arte, quanto a literatura, quanto a história, né? Então, em cada um traz uma perspectiva de que você pode se ver em algum momento, em alguma profissão que mostre, né, que você tenha esses conhecimentos de agora. Sim, e voltando nessa diferença que você falou sobre o itinerário de humanas e o de exatas, quais são os principais objetivos no itinerário de humanas, por exemplo? Que é o nosso, no caso. Que é o de vocês, né? Principais objetivos, vamos lá. O objetivo é justamente vocês trabalharem com projetos que sejam ligados às disciplinas de história, geografia, literatura, arte, mas que vocês vejam o que vocês aprendem de uma forma unificada, que vocês percebam a interdisciplinaridade naquele conteúdo, que o conteúdo ele não é estanque. Vocês têm, para nós falarmos de uma ação, nós precisamos trabalhar vários pontos em várias áreas. Então, é aprofundar nesse sentido e nesses, vamos dizer assim, nessas disciplinas que estão interligadas aí na área de humanas e linguagens, né, claro. E na sua opinião, Joelma, quando vocês sentam para pensar nos projetos propostos para o itinerário, qual é a expectativa de isso auxiliar no intelecto do estudante? Tem muitas expectativas. Nós temos que pensar em vários aspectos. Nós temos que pensar no conhecimento acadêmico,
Porque vocês estão na segunda série do ensino médio, vocês vão fazer um passe, por exemplo, e vocês têm que ter já uma base aprofundada na área de linguagens, principalmente arte, né? Arte aí, literatura, e como a história e a geografia estão interligadas a essa arte, a essa literatura. Então, eu preciso ter uma perspectiva acadêmica. Eu não posso deixar vocês só do ponto de vista de algo que vocês protagonizam, né? Por outro lado, nós também temos que pensar em projetos que nós possamos dar voz a vocês. Vocês são os protagonistas da ação. Então, o podcast é um exemplo de um protagonismo de vocês. Vocês pensam no tema, vocês convidam pessoas, vocês exploram o tema, né? Como que explora? Vocês pesquisam ali o tema, aquilo que vocês vão perguntar para aquela pessoa, vocês entrevistam, vocês editam, né? Qual que é o papel da escola? É mediar. O papel da escola é fazer com que vocês possam ter espaço para que essas ações em que vocês são protagonistas possam ter visibilidade. Né? Então, o nosso papel é esse. Os projetos são pensados nessas duas dimensões. Vocês, enquanto protagonistas, e vocês tendo conhecimento acadêmico, porque nós precisamos, né? Querendo ou não, também temos que pensar nos projetos em que possam contribuir para a formação geral básica. Se nós falamos de uma perspectiva de futuro, então nós também precisamos pensar em que momento esses projetos do itinerário podem contribuir com a formação geral básica de vocês. E tipo assim, pensando nos projetos e nos métodos também, quais são as principais metodologias que são utilizadas no itinerário de humanas, por exemplo? O itinerário de humanas, o aluno quando ingressa nele tem uma visão um pouco diferente do itinerário de ciências da natureza. Muito. Porque o que acontece? O itinerário de ciências da natureza, o laboratório, ele é um espaço físico que você vai para lá e você tem o local de você fazer as experiências, né? De humanas, não. O material, a perspectiva, a metodologia vai partir de quem? Dos seres humanos, que são vocês, são os próprios estudantes, né? Parte de nós mesmos. Então, quais são as metodologias que os professores precisam buscar? Aquelas metodologias ativas, em que vocês possam protagonizar todo o processo da aprendizagem. E nós somos os mediadores. Em vários momentos, os alunos do itinerário de humanas falam assim: nossa, é cansativo porque a gente pensa demais, a gente tem que falar demais, a gente tem que fazer trabalho demais. Né? Verdade. Mas na perspectiva do itinerário, esse é um dos objetivos, em que vocês sejam os protagonistas. Sim. Então, não é receber pronto, é correr atrás para fazer. Nós mediamos com propostas, né, para que vocês possam fazer. Então, as metodologias são ligadas a essas propostas e são todas metodologias ativas. Vou dar um exemplo. Sala de aula invertida, quando eles dão um texto, pedem vocês para estudarem o texto, depois vocês vão à frente, vocês discutem um texto, aí o professor faz a mediação. Vou dar um outro exemplo, né? Que é na perspectiva de projetos. Sentam, discutem aquilo que vocês podem fazer e quais tipos de projetos vocês podem fazer em cima daquele tema estudado. Então, são várias formas para se alcançar o objetivo nesse itinerário. Sim. E uma coisa que os professores falam muito é que a gente cria o nosso laboratório, o nosso espaço de humanas. Tipo agora no auditório que está tendo a apresentação dos trabalhos, é o nosso laboratório. E eu queria ali. saber também, na sua opinião, a questão das saídas pedagógicas e como elas podem se transformar nos nossos laboratórios, porque a gente aprende muito nelas. Claro, as saídas pedagógicas, elas são imprescindíveis. Vou dar um exemplo. No primeiro semestre, nós tivemos uma saída para Brasília, né? O Complexo Arquitetônico de Brasília. Ali vocês não viram só arte. Vocês viram arte, vocês viram um pouco do espaço geográfico,
Vocês estudaram um pouco da questão histórica, né? E da própria literatura, né? Naquele complexo que vocês visitaram. O que é muito importante a saída pedagógica? Porque abre os horizontes de vocês e, ao mesmo tempo, vocês conseguem visualizar a teoria na prática. Sim. Quando vocês foram visitar o Itamaraty foi aberto há pouco tempo, né, para as visitações. Vocês foram uma das primeiras lá, escolas, a visitar. Quando vocês entram para essa visitação, vocês têm ali uma noção do que seja um complexo de relações internacionais. Isso está totalmente ligado à área de humanas, né? E como que essas relações são essas relações internacionais? Será que aquelas obras de arte estão ali aleatoriamente? Vocês viram que não. Tem todo um contexto. Todas têm uma história. Todas têm uma história. Então, é por isso que as saídas pedagógicas, elas colaboram e muito para o itinerário de vocês. Tiro vocês dessa imersão de acharem que vocês não têm laboratório. Né? E, tipo assim, envolvendo ter laboratório, não ter laboratório, saída, essas coisas, a gente aprende muito com tudo isso, com certeza, e a gente realmente gosta de muitas atividades, muitos trabalhos que passam. E, tipo, quais são as expectativas em relação a todo esse impacto que o itinerário de humanas causa na gente? É formação humana, muito mais do que formação de conteúdo e intelectual, que vocês levam para a vida. Conhecimento, nós não adquirimos por um chipzinho, né? O conhecimento a gente adquire aos poucos, em doses, né? Então, ela é muito interessante porque vocês não vão, em momento algum, esquecer de várias coisas que vocês discutiram, de vários aprendizados que vocês tiveram ao longo desse itinerário, né? Então, a expectativa é que vocês aprendam para a vida e não aprendam só para fazer uma prova, né? Também temos aquela perspectiva de quando vocês chegarem a visitar um museu, vocês chegarem a uma exposição, seja ela de arte, seja ela histórica, seja ela geográfica, vocês terem um olhar mais aberto para tudo aquilo que vocês aprenderam, né? E possam, a partir desses momentos, adquirir mais conhecimento diante daquela perspectiva de vida que vocês estão tendo naquele momento. E outra coisa que, voltando um pouquinho, quando a gente estava falando da autonomia que os estudantes têm, você acredita que realmente o desempenho dos alunos é melhor quando eles têm que se tornar o professor dentro de sala? Acredito piamente. Por quê? Quando nós nos colocamos no lugar dos professores, nós temos que estudar, nós temos que correr atrás, nós temos postura, né? E dessa forma nós nos preparamos para passarmos aquilo que o professor geralmente iria passar para nós. E vocês já repararam que os professores são modelo, né? Nós, professores, eu falo como nós, porque eu também sou professora de formação, estou hoje como coordenadora pedagógica, sou pedagoga também, mas sou professora o tempo todo, né? E vocês, querendo ou não, nos imitam. Vocês já repararam isso? Quando vocês vão para frente, vocês fazem tal qual os professores, né? E ali vocês estão abrindo, vocês falam numa linguagem que os colegas de vocês vão entender. Vocês falam numa perspectiva que vocês jovens, que vocês adolescentes querem ouvir, né? Então, quando vocês têm voz, vão para frente para serem os professores, vocês aprendem muito, muito, muito com aquela ação. Sim. E, tipo, voltando nesse de perspectivas futuras, quais são as perspectivas da escola em relação ao aprimoramento dos itinerários? Sim, isso é uma coisa muito importante. As perspectivas da escola em relação aos itinerários,
Agora, vocês já ouviram falar que está tramitando aí algumas modificações para o novo ensino médio no Congresso, né? Sim. O presidente já deu aval para algumas, vamos dizer assim, para algumas áreas e ele vetou outras áreas, né? Então, ainda estão estudando, ainda não tem uma proposta que já foi assinada, homologada para 2025. Mas, dentro dessa proposta, o número de horas para o itinerário formativo ele vai diminuir em relação à formação geral básica. Hoje, ao longo do primeiro, segundo e terceira série, da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, são 1.800 horas de formação geral básica e 1.200 de itinerário, porque itinerário é mínimo 1.200. Formação geral básica, máxima 1.800. Agora vão mudar. Eles estão aumentando 600, tirando 600 do itinerário, colocando 600 horas na formação geral básica. Então, formação geral básica passa a ter 2.400 horas e o itinerário mínimo 600 horas, né? Aqui na escola a gente tem um pouco mais, porque em cada ano vocês têm 1.050 horas, né? Ao longo dos 3 anos, vocês têm 3.150 horas de aula. E o ensino médio propõe, hoje pelo governo, 3.000 horas. Cada escola se organiza. Então, quando você me pergunta quais são as perspectivas para essas mudanças em relação ao itinerário, primeiro a gente precisa saber quais são as mudanças que vêm mesmo por parte de governo. E depois a gente precisa readequar, porque como eu preciso tirar 600 horas do itinerário, eu não posso deixar no mesmo formato que é hoje. Mas é claro, tem que ter uma escolha, né? Vocês têm que ser protagonistas daquilo que vocês almejam, porque o itinerário é uma escolha. Eu converso muito com os estudantes, com as famílias, quando sentem em minha frente, e eu digo assim, o itinerário é a mesma coisa de um itinerário de ônibus. Você tem o ponto de saída e o ponto de chegada, mas cada um pode seguir um percurso, né? E vocês, enquanto estudantes, vocês podem seguir por percursos diferentes, mas vocês vão alcançar o mesmo objetivo, chegar lá na frente. Então, o que é importante pensar? Que nós não podemos perder essa visão de protagonismo do estudante, de escolha, de pensar que ele também pode ter um aprofundamento de algo que ele pode de algo que pode servir lá na frente para ele. Mas que eu preciso reduzir enquanto projetos para que nós demos conta de toda a formação básica geral dentro da escola. Sim. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de escolha do aluno, como essa orientação vocacional acontece? Como a escola promove isso para a gente? Muito. Vocês têm desde a primeira série. As eletivas já é uma perspectiva, já estão dentro da perspectiva da orientação profissional. Por exemplo, quando vocês fazem aí gastronomia, que está na moda, né? Eu sei que eu estou desenvolvendo ali uma série de habilidades que eu posso escrever essas habilidades, porque eu vou escolher uma profissão em que eu vou me dar bem com essas habilidades. Não necessariamente que eu vou ser da gastronomia, né? Que eu vou ser chefe de cozinha, por exemplo. Quando vocês escolhem agora que deu um boom no sistema produtivo agropecuário, né? Muitos quiseram essa área. Lá tem 2 perspectivas. Tem a perspectiva da veterinária, tem a perspectiva da zootecnia e tem a perspectiva da agronomia. Então, onde que vocês vão se encaixando ali? Vocês vão vendo mercados, situações, ações, habilidades que tem que se desenvolver a partir de cada curso, de cada eletivo que vocês fazem. Tipo, eu e a Mari ano passado, foi ano passado? Foi. Ano passado. A gente fazia eletiva de podcast. Aí a gente tá gente aqui entrevistando. O projeto da Maiara. Da Maiara. Foi muito legal. Foi por isso, uma das nossas
um dos pilares para a gente escolher o itinerário de humanas. Sim. Pelo podcast. Pelo podcast, isso é muito legal. Eu tenho certeza que mesmo que vocês não façam nada na área de comunicação, dentro da escolha profissional de vocês, vocês têm um quezinho ali dentro da comunicação, né? Gostam desse diálogo. Porque se vocês não gostassem, vocês não seriam aí, né? Não dariam continuidade ao que vocês aprenderam em podcast. E a gente desenvolveu muito esse apreço pela comunicação depois do itinerário em si, porque a gente tem muito trabalho para apresentar, e a gente tem que ir lá na frente, tem que falar, e a gente começa a se interessar. Dar uma ajudada com quem tem vergonha. Sim. Eu sou uma dessas pessoas. A gente melhorou A chegar na muito. frente e tomar frente das coisas, principalmente, tipo, em apresentação de trabalho e essas coisas assim. E, tipo, voltando ao acompanhamento, que você estava falando lá atrás, de vocês acompanharem a vida do estudante, o progresso. Como o funcionamento, como a escola acompanha o funcionamento do itinerário, o progresso dos estudantes dentro do itinerário. Dentro do itinerário. Ó, todo itinerário, ele roda um ano. Sim. Porque ele precisa ter princípio, meio e fim. Né? Todo projeto, ele precisa passar por todas as etapas para a gente fazer uma avaliação final, certo? Então, a gente acompanha por essas etapas mesmo. Sim. Enquanto coordenador, eu acompanho os professores. Eu sento com eles e falo, olha, em que os meninos evoluíram? Né? Eles já me disseram na apresentação de trabalho de vocês, eles já me disseram no diálogo, eles já me disseram nos debates, no aprofundamento em relação aos debates, na busca dos temas. Então, e nessa produção de tudo aquilo que vocês fizeram. Agora nós estamos caminhando para o último trimestre. Então, nesse último trimestre, já vamos direto para as avaliações. Não é avaliação escrita, não é uma avaliação objetiva, né? São avaliações de processos para que lá no final vocês tenham, aí a gente tenha uma noção de que o quanto vocês cresceram ao longo do ano, tá? Então, isso que é interessante, são processos que a gente vai avaliando, né? E eu espero que a proposta do itinerário continue no novo ensino médio, porque eu acho que é muito interessante, tanto os trabalhos, como a mistura de salas, conhece outras pessoas, é muito legal. E eu acho que vale a pena continuar, eu acho que é um avanço para a educação. Para a educação, né? Eu acho que esse contato, esse convívio, o modelo do itinerário que nós exercemos aqui na escola, ele é um modelo que proporciona muito a socialização, a discussão em vários campos, né? Porque vocês todos são da segunda série, mas não necessariamente vocês são da mesma sala de aula, na mesma sala da formação geral básica, né? E muitas vezes vocês sentam em minha frente e falam assim, eu quero ficar na sala que fulano de tal está. Mas a gente fala, não, fica na sala que você está. Por quê? Porque é a oportunidade de conhecer novos amigos, de ter novas perspectivas de amizade e, além de amizade, de conhecimento também, né? Aberturas para tudo. Eu acho que a gente encerra por aqui o nosso episódio de hoje. Queria agradecer por esse papo, Joelma, foi muito interessante. Tirou muitas dúvidas nossas e das pessoas que estão assistindo sobre o itinerário. Com certeza. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu acho que ter esse momento com vocês, ele é muito rico. E nem sempre eu consigo ir à sala de aula e tirar todas as dúvidas, né? Sim. E quando vocês me disseram que estavam fazendo aí uma série de podcasts, que a professora Maiara me procura e me pede um incentivo para isso, eu fiquei muito feliz. Porque é o protagonismo mesmo de vocês na prática. Né? Nós não estamos falando de uma teoria estanque da prática, nós estamos falando de uma prática mesmo, né? E eu fico muito feliz pela oportunidade. E quando quiserem e precisarem, estamos aqui para poder conversar com vocês novamente. Tá bom? Um abraço, viu?